Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, muito prazer. Meu nome é Daniel Catal e eu sou o seu professor de física. Rapaziada, na aulinha de hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos para falar um pouquinho sobre trabalho e energia. Bora lá? Então solta a vinheta. Galera, na aulinha de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o trabalho realizado por uma força, seja ela constante ou até mesmo uma força variável. Ok? Então vamos entender aqui, presta atenção. Imagina que você tem aqui um objeto, um corpo de massa M. E aí você aplicou uma força F sobre esse teu objeto aí em questão. E claro, quando você aplica essa força aí, esse cara sai dessa posição e vem parar nessa posição. Então você já pode, por exemplo, definir aqui um certo deslocamento, entre esses dois pontos. Então, esse camarada, ele percorre uma certa distância. Tudo bem até aí? Tá bom. Mas o que acontece aqui na nossa situação? Repare que esse cara, por exemplo, ele está em repouso, está parado. E aí quando você aplica aquela força, criando esse deslocamento, concorda comigo que agora esse corpo, esse objeto que você está analisando, ele ganha uma certa velocidade, ele passa a ter uma certa velocidade, porque se antes ele estava parado, então para tirar aquele cara da inércia, você aplicou essa força, criando uma certa aceleração sobre aquele cara, de fato, ele vai andando até aqui. Então esse camarada agora, ele tem uma certa velocidade. Repara uma coisa, essa velocidade então faz com que a gente analise, posteriormente nós vamos ver nas nossas aulas, que esse cara vai ter energia e chamamos isso de energia cinética. Então, já que esse cara tem energia, de onde surgiu essa energia? Do nada? Não pode acontecer, Então, esse trabalho que nós vamos citar aqui é, na verdade, um esforço físico que você faz. Porque ao tirar o cara daqui e levar ele para cá, você fez esse esforço, Ao criar esse esforço, ao realizar esse esforço, você deslocou exatamente esse bloquinho, fazendo com que ele então ganhe energia. Só que repara uma coisa, aquela minha força F ali, ela está inclinada, Ela não está nem na vertical, nem na horizontal. Então eu quero que você analise comigo o seguinte, imagina, que eu pegue ali as componentes daquela força. Então, por exemplo, eu vou pegar uma componente vertical, ok? E eu vou pegar uma componente horizontal. Outra coisa que é legal da gente analisar aqui é que essa nossa forcinha, ela formou um ângulo com esse deslocamento. E esse ângulo eu vou chamar aqui de θ. Maravilha. Tá bom. Então, eu posso analisar que eu tenho uma componente desse meu F na vertical, tá aqui, e eu tenho uma componente desse meu F na horizontal. Pensando em decomposição de vetores, você deve lembrar que quando você tem uma força que está colada com aquele ângulo, essa componente do vetor F vai se tornar o F cosseno de θ. Maravilha? E aquela componente vertical ali que a gente está trabalhando é o nosso F seno de θ. Agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, rapaziada, lembra que ao deslocar esse cara daqui para cá, você teve um esforço, você realizou um esforço dando energia para aquele nosso corpo. Então, qual das duas componentes vai estar a favor dessa situação? Qual das duas componentes que vai contribuir para a energia desse cara? Você pode observar que essa componente aqui, ela não contribui exatamente para esse deslocamento, para esse ganho de energia que o cara vai ter. Em contrapartida, essa componente que é F cosseno, ela contribui. Então, quando a gente quer pensar em trabalho, a gente vai analisar exatamente essa componente aqui. Portanto, quando a gente for calcular trabalho, eu vou calcular da seguinte maneira. Primeiro, trabalho, a gente vai usar a letra tal do alfabeto grego, que é essa que eu estou representando aqui. Então, o trabalho vai ser exatamente o produto da força com a distância e o cosseno do ângulo θ, onde esse ângulo θ é o ângulo entre a sua força e a sua distância. Tudo bem até aí? Repare que também na nossa situação, o problema que eu estou colocando, o meu F ele é constante, ele não está mudando. Então se eu quero, por exemplo, calcular o trabalho de uma força constante, eu tenho essa expressãozinha aqui. Só que essa expressão ela depende de um ângulo. E aí a gente pode, por exemplo, analisar se eu modificar o ângulo aqui, o que acontece com o meu trabalho. Então vamos observar aqui. Se eu tenho, por exemplo, o meu ângulo, então se o meu ângulo ele foi igual a 0 graus. Ora,
Se o meu ângulo for igual a zero, eu estou falando que essa força está a favor do nosso movimento, está a favor do nosso deslocamento. Tudo bem até aí? Então, se a força está a favor do deslocamento, eu posso falar que o trabalho é mais F vezes D. Por que mais F vezes D? Porque se o ângulo é zero, o cosseno vale 1, né? Então é um trabalho positivo. A gente costuma dizer então que nós temos um trabalho motor. Ok? Até aí? Então eu tenho um trabalho motor. Tá bom. Agora, se o meu ângulo for igual a 180, em outras palavras, a minha força agora ela está assim, ó, contrária. Se ela está contrária ao deslocamento, ela está tentando resistir àquele movimento, né? Então, o meu trabalho ele vai ser menos F vezes D. E a gente vai definir como sendo um trabalho resistente. Ok? Até aí? Então, eu tenho um trabalho motor e tenho um trabalho resistente. Mas o meu ângulo, ele também pode ser 90 graus. Por exemplo, se eu analisar essa força F perpendicular a esse deslocamento, não vai contribuir para o ganho de energia daquele objeto. Então eu posso garantir que eu tenho um trabalho igual a zero. E a gente define, portanto, que esse trabalho é um trabalho nulo. Tudo bem? Ok? Não se esqueça. Toda vez que você fala de trabalho, você está falando então da transferência de energia que você dá para aquele corpo, para aquele sistema. Então, trabalho é a transferência de energia. Ora, se trabalho é a transferência de energia, eu posso afirmar, portanto, que o trabalho, quando a gente calcula, eu preciso representar isso sempre em joule. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Toda vez que a gente realiza trabalho, a gente vai representar isso aqui em joule. Galera, o que eu mostrei para vocês é uma maneira de você calcular trabalho simplesmente usando a situação onde a sua força ela é constante. Mas aí se a minha força variar conforme a distância vai acontecendo, né? Conforme esse deslocamento vai acontecendo. Por exemplo, peguei aqui, coloquei um eixo cartesiano, né? Onde eu tenho o eixo vertical de força e o eixo horizontal de distância. Vamos supor que eu tenho aqui um gráfico mais ou menos como esse, galera. Peguei um gráfico qualquer, tá? Ó. Repare, conforme a distância foi aumentando, o F também foi aumentando. Então eu tenho uma força variável aqui na nossa situação. Tá bom. Então se eu tenho uma força variável, eu não posso aplicar essa expressãozinha daqui. Ok. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ponto qualquer no meu gráfico, tá? Peguei um ponto qualquer nesse meu gráfico. Eu sei que nesse ponto eu tenho um valor correspondente para a distância e eu tenho um valor para o nosso F aqui. Ok, beleza, show de bola. Eu tenho F e D. O que eu vou mostrar para vocês? Se por um acaso, né, a gente tem um gráfico força por distância, eu faço o seguinte, eu calculo a área dessa figura aqui. Então, se eu calcular a área dessa figura, o que eu vou obter? Eu vou obter exatamente o trabalho. Então, eu sei, pessoal, que a área do gráfico, né, força por distância, é igual numericamente ao valor do nosso trabalho. Então, se eu quero saber o trabalho, né, realizado por essa força que é variável, basta eu fazer essa área. Então, se eu calcular essa areazinha que eu tenho aqui, eu vou obter exatamente o valor do nosso trabalho, o valor numérico aqui no caso. Aí, cabe você analisar na sua questão, analisar na sua situação, se a força está a favor ou se ela está contra. Lembrando que se ela for a favor, é um trabalho motor, trabalho positivo. Se for contra, trabalho resistente, então trabalho negativo. Tudo bem? Curtir a aula? Então já deixa o seu like aí, compartilhe os vídeos com os amigos, ok? Se você é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber sempre notificação quando um vídeo novo estiver aqui, ok? Espero você na próxima aula. Valeu!